E olá, meus queridos e amados primatas, estamos de volta. Eu sei que vocês sentiram saudade porque eu também senti saudade de vocês. E depois de algum tempo longe da plataforma, tirando aquele descanso mental prometido, nós estamos de volta com a força. Eu posso até dizer que com a força total. Então, olha, se você está preparado para conteúdo de ponta e qualidade, beijão, porque esse é o canal escolhido, reservado para você. E se você perdeu o primeiro vídeo, que vai dar sequência a 3 vídeos, porque o nosso bate-papo com esse pastor foi maravilhoso. Se você perdeu, por favor, volta lá, dá uma checadinha, depois você volta nesse vídeo, porque vai explicar o contexto de tudo. O pastor é questionado por várias coisas dentro da palavra de Deus e afirmações que os evangélicos fazem o tempo todo, e parece que nessa ciranda em que eu coloquei ele, as coisas não ficaram tão fáceis assim. Ele tentou, rodopiou, circulou, mas parece que na primeira parte eu peguei ele. Nessa segunda parte nós estaremos dando continuidade àquele vídeo. E vocês não sabem que esse pastor divorciado tem a coragem de dizer que o amor homoafetivo é um pecado. Eu acho que ele não lê a Bíblia dele para estar falando esse tipo de coisa. E em uma terceira parte, que é maravilhosa, eu saio um pouco da questão de ser gay, porque vocês sabem, eu sou casado, mas é só mesmo para poder entrar nessas indagações. Eu vou falar também que meu filho, ele é um ateu, e ele trouxe alguns questionamentos que eu não consigo responder, e por isso que eu acabei procurando um pastor. Então assista a primeira parte, segunda parte, e next time nós teremos a terceira parte, falando sobre ressurreição. O pastor afirma que já viu um milagre de ressurreição, que já viu cura de amputados. Se vocês não acreditam, ele vai falar com a própria boca dele. Então não perca a terceira parte, que vai sair em 2 dias. Então, vamos ao que interessa agora e se deliciar nesse vídeo, e espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar o seu like. Tchau. Então, segundo a Bíblia, Deus criou homem e mulher, tá? Segundo a Bíblia. Em lugar nenhum na Bíblia, tá? Para quem crê que a Bíblia é a verdade, em lugar nenhum na Bíblia, você vai encontrar falar assim, não, nasceu o homossexual. Não, o homossexual, não, pela Bíblia, ele não foi, Deus não criou o homossexual. Deus... Os pinguins são a espécie mais bem estudada quando o assunto se trata de animais gays. Os estudos do mesmo já têm mais de um século, tanto que, segundo o registro, um casal de machos pinguins chocaram um ovo e adotaram um filhote no Central Park, em Nova York. Ou homem ou mulher, ponto. Tá? Agora, como que o pecado entrou no mundo? Porque as pessoas quiseram conhecer o mal. E isso foi acontecendo. Mais uma vez, não estou te julgando. Eu tenho amigos gays, eu sigo pessoas gays, por exemplo. Tem um cara que eu assisto ele todo dia, Carlinhos Maia. Sim. Entendeu? É uma pessoa excelente. Eu nunca vou julgar ele por causa disso. Por quê? Não é uma escolha que a pessoa fala, eu quero ser gay, ponto. Aham. Entendeu? Mas sabe o que eu acho, pastor? Eu acho que muitas das vezes a conversa sempre fica na sexualidade ou no sexo. Foi aquilo que eu disse pro senhor. O gay não pensa em sexo o tempo todo. O relacionamento gay, ele é igual ao de um hétero. A diferença é que a sociedade não apoia. Mas o gay, ele casa, ele constitui família, ele paga impostos, ele vai à faculdade, ele se forma como médico e cuida de héteros, ele se forma como professor e cuida de héteros. O grande problema que não dá para entender que, se são pessoas que são idênticas a qualquer outra pessoa na sociedade, e a única coisa que é a diferença na vida deles é o ato sexual, como que isso pode ser uma abominação se eu nunca senti vontade de estar com mulher? O senhor conhece outros gays, pastor? Sempre estou te falando, conheço, tem amigos. A gente casa porque a igreja pressiona a gente. A gente casa porque a sociedade pressiona a gente. A gente não quer casar. Nenhum gay quer casar com uma mulher. Nenhum, pastor. E uma coisa que eu posso dizer para o senhor, que nós nascemos assim porque... A própria ciência diz que o cromossomo é diferente dos outros cromossomos.
Uhum. Não, eu vou além. Tem coisas que a gente nunca vai conseguir explicar, ô Sérgio. Oh, A questão, ok. a questão é, tem coisa, a Bíblia diz o seguinte: aquilo que é revelado pertence ao homem, aquilo que é oculto pertence a Deus. Tem coisa que nós nunca vamos entender. Eu assisti uma entrevista com uma hermafrodita e a pessoa perguntar: espera aí, eu sou homem, eu sinto prazer com homem, mas eu tenho um útero, eu engravido, e aí? Sim, porque Tem é um opções, defeito genético. exato. Então, assim, tem coisas que eu nunca vou conseguir explicar. O que eu posso explicar é o que a Bíblia diz. Não, Mas no caso dos mais uma gays, vez. pastor, algo muito interessante é que nós nos tornamos. Ninguém se torna gay. E é uma coisa que é muito difícil, por exemplo. Por que é minha culpa sentir desejo da maneira que eu sinto? Por exemplo, as pessoas costumam dizer, pastor, que ser gay é um comportamento, correto? Você já ouviu dizer isso? Você concorda com isso? Eu não creio que é um comportamento. Eu também acredito que não é um comportamento, pastor, porque o senhor é hétero, não é? Sim. Se fosse um comportamento, o senhor poderia mudar esse comportamento. Por exemplo, dar um beijo na boca de um homem, porque você só está trocando um comportamento. E não sentir nojo. Sim. Mas o senhor se sente Então, confortável beijando a boca da sua esposa. É como escolher mudar de estilo de vida, né? Exemplo. A gente não consegue, a gente é o que a gente é, e eu acho que a minha grande dificuldade é encontrar uma igreja que me aceita do jeito que eu sou. Porque eu Mas nasci qualquer assim. igreja vai te aceitar. A igreja não pode. A igreja, eu vou te falei mais uma vez, a igreja nunca pode falar com você para não ir. Nós temos vários casais, a nossa igreja. Mas é eu muito irei grande, pro nós temos inferno se eu continuar do jeito que eu sou, pastor? Então, segundo a Bíblia, sim. Mas então o que eu vou fazer dentro da igreja? Tá, aí que tá. Segundo a Bíblia, sim. Eu jamais posso julgar e falar uma pessoa vai para o inferno, tá? Tem pessoas que têm cara de santo, mas só que o coração é pior do que qualquer pessoa. Então não adianta nada. Então, assim, segundo a Bíblia, os afeminados, efeminados, nem diz na Bíblia, lá em Apocalipse, não herdarão o reino de Deus. Então, assim, é Bíblia, não é o que eu estou dizendo. Mas aí fica tá? parecendo que o senhor Agora, é muito mais, o senhor é muito mais compassivo do que o Deus do Velho Testamento. Porque eu consigo entender o amor de Deus quando o senhor tenta explicar para mim. Mas aí quando o senhor vai na Bíblia e o senhor me diz que Deus, ele diz que é assim, é como se eu estivesse dizendo, olha, eu te perdoo, mas Deus vai te tacar no inferno e você vai morrer queimando por uma eternidade. Mas, Sérgio, eu te perdoo. não, mas mesmo porque você o gay ele não tem que ser digno de perdão de homem. Você ser gay, você não está afetando a minha vida ou a de ninguém. Mas entendeu? Deus, ele não é 100% benevolente? Sim, Deus é amor. Concordo. 100%, né? E como que esse paradoxo pode acontecer? Deus 100% amor, Deus vai me mandar para o inferno porque eu amo uma outra pessoa. Como eu disse, pastor, todo gay, quando olha para uma pessoa, a gente olha com os mesmos olhos que o senhor olha. A gente se apaixona. Amor tem sexo? Às vezes até eu entendo o sentimento do gay um pelo outro, respeito, até às vezes respeita mais do que o próprio hétero. Eu sei disso. Eu acho que o senhor respeita até mais do que Deus. Entendeu? Eu entendo totalmente isso. Agora, a questão é, nós estamos falando do que a Bíblia diz e o pessoal fala, tem cura gay. Eu não acho que tem cura gay. Não é uma... Porque não é uma doença, né, pastor? Não é de uma doença. O senhor merece uma salva de palma. Nós entendemos como algo espiritual, tá? No entanto, eu já vi casos, são poucos, para te falar a verdade, que eu conheço, de pessoas que se converteram e tiveram uma vida mudada e Deus transformou a pessoa a ponto de, não, eu sinto prazer agora com o homem. Ou da mulher, no caso, com o homem, do homem com mulher. Agora, outro dia eu até discuti isso com uma pessoa, mas são raríssimos os casos das pessoas que a gente vê acontecendo isso. Aí o porquê? Olha, acho que é difícil demais, né? Saber o porquê. Muito difícil, porque tudo é dado ao pecado original, não é, pastor? Eu fico imaginando a mente de vocês, como que fica, mas espera aí.
como que eu faria então? O que eu faço? Qual a minha escolha, não é isso? Tipo, pastor, se coloca no meu lugar. Se coloca no meu lugar. A gente tá tendo uma conversa super sadia. E o senhor teve um relacionamento com mulheres a vida toda. E eu acredito que a sua esposa não foi a única. O senhor teve outros relacionamentos, né? Sim. Sim, eu como sou divorciado, não te falei? Então o senhor teve uma vida hétera de liberdade, onde o senhor pôde. O senhor não precisou se preocupar com quem o senhor vai gostar. O senhor sempre teve a liberdade de amar quem você quisesse. E outra coisa, você não escolheu amar essa mulher que o senhor tem hoje. Ela, por alguma razão, as coisas que ela fez pro senhor, o jeito dela, a amizade, foi o que foi incondicional para que você amasse ela, eu acredito. Eu digo o seguinte, amor... Porque nós escolha, gays sabemos paixão, amar não. também. Mas só que você escolhe dentro daquilo que você espera. É como o amor, você olha para a pessoa e você quer achar coisas boas nela. Sim, eu Porque concordo. Você não vai querer estar perto de alguém que vai te causar dores, vai te causar decepção, não. E se eu Todo mundo casar, e se eu permanecer casado com a minha esposa, pastor, isso que vai acontecer. Eu vou passar uma vida toda causando dores, mentindo para ela. E para os seus filhos também, né? Para os meus filhos também. Porque eles vão crescer, não vão entender isso, podem respeitar, porque respeitar todo mundo tem que respeitar todo mundo. Essa nova geração é bem diferente, entender. né, pastor? Eu não sei se o senhor tem filhos, mas essa nova geração milenar, eles não preocupam muito com essa questão sexual. Olha, eu acho porque a pessoa não tem que ter o foco nisso, né? Eu acho que se a pessoa tiver o foco nisso, a não ser quem está vivendo isso. Mas o meu filho, pastor, ele tem as pessoas desprezar as outras. O meu filho, ele tem mais ou menos 13 anos agora. E ele é muito inteligente. E porque eu não vou na igreja, ele acabou chegando aqui em casa com umas conversas de escola. Ele é muito inteligente. Sabe que as crianças de hoje, elas não precisam muito dos pais, porque elas têm o Google, né? Então elas colocam a gente de lado como se nós não fôssemos nada. Ele chegou dentro de casa falando, pai, eu sou ateu. Eu falei, o quê? Ele falou, pai, eu sou ateu. Eu não acredito em Deus. Eu falei, meu filho, eu não vou mais na igreja, mas eu não chego a esse ponto. Eu não posso te dizer a verdade das coisas. E ele me trouxe, pastor, um monte de questionamentos que acabaram me deixando com o cabelo em pé. E para você ver como é que essa geração, eles são completamente diferentes. Ele estava contando para mim sobre um amigo dele que tem um relacionamento com outro rapaz. Ele ficou falando, pai, por que as pessoas odeiam tanto que as pessoas elas têm um relacionamento uma com a outra? Eu não vejo nada demais, eles se gostam. Então eu vejo meu filho às vezes falando esse tipo de coisa, pastor, eu fico meio sem saber. Por exemplo, ele perguntou para mim assim, pai, você diz para mim que você acredita em Deus ainda, coisa e tal, mas por que Deus vive operando milagre, mas até agora eu não vi Deus curando um amputado? Eu já vi lagartixa com o rabo sendo restaurado. Eu aprendi na escola que até o meu fígado tem autorregeneração. E por que nunca Deus operou um milagre de fazer crescer de volta um membro em um amputado? Pastor, minha cara foi no chão.